Quem nunca viu uma criança pedir por um pet? Na maioria das vezes, o pedido ainda vem acompanhado daquela promessa clássica: eu vou cuidar de tudo, pode ter certeza, mãe. Será? Embora cães e gatos tragam benefícios para o desenvolvimento emocional e social das crianças, a decisão de receber um bichinho em casa exige planejamento e compromisso. Além disso, a relação entre o pet e a criança precisa ser saudável e com supervisão dos pais. Mas como saber se a família está preparada para esse passo? E qual é o momento certo para dar um animalzinho para os pequenos? Quem esclarece para a gente todas as dúvidas é a comportamentalista animal Lidiane Lima. Seja muito bem-vinda. Ela não veio sozinha, veio com uma magrela. Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Ô, princesa! Oh, meu Deus, seja bem-vinda. Obrigada, Biane. Boa tarde. Tudo bem, querida? Oi, Pipi. Você tá boa, princesa? Você é magrela? Você tá usando caneta emagrecedora? Ui, que linda essa patinha. Fofa, fiquem à vontade, meninas. Deus. Linda! Quando a gente, vê um animalzinho, a gente já fala assim, ai, é tão lindo, é tão fofo. E as crianças, principalmente, também. Existe um momento certo para a gente ter um pet em casa? Sim, o momento ideal para as crianças é a partir dos 6, 7 anos, que é quando elas já estão um pouco mais maduras em termos de empatia, elas já sabem quando apertar dói. Pode soltar? Pode? Aham. Elas já sabem quando aperta... Ô, meu amor, vem. Quando ela aperta e dói, a parte motora delas já está um pouco mais amadurecida, então é o momento ideal. Uhum. Olha, a gente tem um depoimento, antes da gente continuar conversando, de uma mãe, de pais que decidiram dar aí o cachorrinho para a filha e que foi um momento emocionante, mas também de muita análise para essa escolha. Vamos ver? Vamos lá. Bem, você vai ver, tá dentro da caixa, hein? Pode olhar. Eu sou a Joyce, sou mamãe da Ana. Um pouco mais de um ano nós decidimos presentear ela, no aniversário dela de 7 anos, com a Malu, uma filhote de Dachshund, famoso salsichinha. E nós sempre fomos apaixonados por pets, especialmente pela raça. Então nós decidimos presentear ela, fazer uma surpresa. E então quando ela chegou em casa, no dia do seu aniversário, eu coloquei a Maluzinha dentro de uma caixa e ela não tinha nem um pouco de intenção, ou ela nem imaginava que isso poderia acontecer. Então foi uma surpresa muito grande para ela, ficou muito feliz, muito emocionada. Inclusive um vídeo que nós postamos nas redes sociais, inicialmente no Instagram, viralizou. Teve uma quantidade de visualizações que jamais esperávamos. Atingiu um número de quase 3 milhões de visualizações. E ela tá aqui com a gente. Nossa família já cresceu. E acreditamos que não existe um momento ideal para ter um pet em casa ou para presentear uma criança com um pet. Acredito que é muito importante que a principal intenção é que essa família tenha tempo e dedicação, o cuidado que esse animal precisa, que ele merece. E assim também mostrar para a criança que de fato não é um brinquedo, é um ser que também tem sentimentos, que também merece cuidado. E acredito que esse é o principal objetivo, é que ele seja uma companhia para a criança, mas que também tenha todo o cuidado, o amor e o respeito que merece.
Muito emocionante quando eu consegui ganhar uma cachorrinha, eu queria muito. Tava tão ansiosa pra ganhar um salsichinha, né? E eu achei ela muito bonitinha quando eu vi ela. Né, Madu? Olha. Gente, que coisa mais gostosa. Ah, não acaba com a gente? Sim. Como que a gente não vai resistir a esse pedido das crianças? Como que a gente consegue explicar para elas que tem hora para tudo e que às vezes não é o momento? Vamos esperar mais um pouquinho? Como que a gente pode ter essa conversa? Olha, é irresistível quando os filhos pedem, a gente fica muito atentado a dar esse presente, mas a gente também precisa entender que as crianças, elas ficam naquela euforia muito grande, mas pode ser que aquela euforia passe e a gente está falando de um ser vivo que vai viver aí por pelo menos 10 anos, então os pais precisam assumir essa responsabilidade, se caso a criança se desinteressar de alguma forma pelo animal, não deixar esse cachorro negligenciado num quintal, fazer essa reconexão entre a criança e o bichinho, porque faz parte da família a partir daquele momento. É uma decisão de muita responsabilidade. E além disso, é necessário, por exemplo, a gente saber qual cachorrinho vai, né, adotar de repente. Eu tô vendo aqui, gente, a gente estava olhando a magrela, ela fica assustadinha, né? Ela tá tremendo. Ela tá tremendo. E a gente fica vendo, é um serzinho vivo, que a gente mal sabe, né, como que ela foi resgatada, a enfim. história, né? A história dela. Então, é necessário a gente ter muita paciência e com calma, né? Porque a gente não sabe o que eles já enfrentaram. E existe isso, né? Sim, exatamente. Existe a história pregressa, a gente não sabe em que circunstâncias que a magrela foi resgatada, ela pode ter passado por algum tipo de trauma. E é muito importante a família ter consciência disso, estar preparada para isso e orientar a criança nesse sentido também, de respeitar os limites, independente da origem do cachorro, precisa saber, o cachorro está roendo, está comendo ou está dormindo, o melhor é a criança não se aproximar, pelo menos por enquanto, aprender a ler os sinais daquele pet, é bem importante. Ninguém gosta, né, de ser atormentado ali quando dorme, quando come. E essa questão de respeito que a gente tem que passar ali para os nossos filhos, para as crianças, com todos e também com os animais, Exatamente. né? Eles também são seres e precisam de limites, né? Ter ali aquele respeito. A gente está falando da magrela, gente. A magrela, ela é da nossa parceria com o Projeto Boni, que a gente já disse que as nossas cachorras, os nossos cachorros foram adotados lá. Então, a magrela, ela está para adoção. Então, é muito legal você que está aí em casa saber disso, porque se você tiver interesse em levar ela para a sua casa e cuidar dela como um membro da sua família, você tem essa opção, essa oportunidade, porque é uma opção, é uma escolha, né? Exato. E que se você tiver com o seu pequenininho lá e você sentir que ele tem essa noção também de limite e de cuidado, aí você está pensando, será que ele merece, né? Será que está no momento certo? Está no momento certo. E a gente estava falando de portes, né? É necessário a gente ter essa atenção? Inclusive, eu só queria fazer um gancho. Quem adotar a magrela vai ganhar por nossa conta um trabalho comportamental para integrar a magrela a essa família, dar os primeiros comandos básicos para a magrela. Se tiver uma criança na casa, a gente pode orientar essa criança, essa família como um todo, para viabilizar a adoção dela, porque é uma cachorrinha muito especial. Arrasou! E é uma cachorrinha que provavelmente vai precisar, porque como a Biane notou, ela já é um pouco medrosa, então vai precisar de um trabalho comportamental, é muito importante. Legal. Sobre o porte, quando a criança é muito pequena, a gente evita portes muito pequenos e delicados, como o Shih Tzu, Spitz, porque é um cachorrinho que se ele cai do sofá, ele pode ter uma fratura, se a criança cai por cima do cachorro também pode acontecer um acidente. Então, cães que são um pouco mais robustos, um porte médio, tem mais disposição para acompanhar a brincadeirada da criança e também mais corpo físico mesmo para aguentar ali. Que uma criança ela tem aquele manejo um pouco mais infantil mesmo. Olha, interessantíssimo. Eu achava que era o contrário. Eu também achava que era melhor portes menores, né, ou mais delicados. E diz pra mim uma coisa, na hora dessa tarefa ali com a criança e com o cachorro, porque o pai vai falar, né, então você vai cuidar, você vai ajudar. Como que deve ser essa distribuição de tarefas para incluir a criança nessa responsabilidade, em tirar cocô, dar ração, colocar ali para passear? Como que funciona isso? As responsabilidades nunca devem ser passadas para as crianças, elas estão ali como auxiliares. Os pais podem orientar, ajudar, olha,
troquei água, coloca água lá para ele, recolhe os brinquedos. Quando você for recolher os seus brinquedos, recolhe os brinquedos dele também, mas nunca responsabilidades ativas, como dos tutores adultos. Ele ainda é uma criança, então ele precisa auxiliar nesse processo, até que ele tenha a idade mais adulta, e aí sim ele possa assumir de fato. Legal. E é interessante sempre ser filhotinho mesmo? Não necessariamente. Cães adultos já estão com um temperamento mais acentuado, são mais fáceis para se integrar numa casa. O cãozinho filhote, ele vai fazer xixi fora do lugar, vai roer muita coisa, demanda mais tempo, então é uma família que precisa estar pronta para receber esse filhote. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Adotou um cachorro, ele pode ser o mais pestinha que tiver. Mas você não existe a hipótese de você devolver esse cachorro. Tô falando com você, hein? Porque a responsabilidade é sua e daí você vai ter que lidar ali com os móveis estragados, daí com todos os bônus que são enormes, mas também com os ônus. A responsabilidade teve, adotou, agora é seu e não tem essa história de devolver. E ó, pra você ver, ela parou de tremer. Ela pegou confiança. Então é a paciência, a calma, é esperar, né? Exato. Porque existe o comportamento do cão e o comportamento que a gente quer que ele tenha, que é bem diferente, né, Lid? Exatamente. Essa expectativa que a gente coloca sobre o cão é até injusto com eles, porque eles não estão ali para nos agradar, eles vão ali integrar a nossa família, a gente consegue sim educar eles de maneiras que eles fiquem excelentes, mas a gente precisa entender que é uma outra espécie com outras necessidades e comportamentos. Ai, eu amei. Não é? Aí, ó. Eu tô apaixonada, ela relaxou agora. Ela relaxou e tá dormindo? Tá com o olhinho fechado? Eu Não acho tô que tá conseguindo com o olhinho um daqui? fechado, não dá pra eu ver tá. daqui. Ah, Ó, gente. Bi. Leva a magrela Ai, pra obrigada. você, pro seu bonde. Pro meu bonde. Lindo. E tem isso também, né? Às vezes a gente já tem outro cachorro em casa ou tem um gatinho. E aí tem que ficar atento na hora de fazer essa amizade entre eles, né? O que é Sim. bom a gente ter em atenção em relação a isso? Olha, conciliar cães e gatos, eu aconselho realmente um trabalho comportamental, porque a depender da forma como é feita, pode acontecer brigas e brigas feias. Então, precisa haver uma preparação para o pet que já está na casa, a casa já é dele, e uma preparação para o pet que também está entrando. Então, a gente precisa tomar cuidado também com essa parte para fazer tudo de maneira que fique bem confortável para todos. Essa preparação do lar para todos mesmo, Exato, né? pra todos. Para o filho, né? Para a criança Exato. que está ali desejando o pet, do próprio ambiente, né? Que às vezes você precisa fazer alguma adaptação. Exatamente. E para outros pets, todo mundo tem que ficar feliz e confortável com aquela nova vida que vai habitar aquele novo lar, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Muito bom, eu adorei. Ela tá até esticando agora as mãozinhas aqui. Meu Deus. Que gostoso. Então, mais uma vez, você de casa, se você tem mais alguma dúvida, aproveite para mandar mensagem para a Lid, que também os contatos dela estão na tela, e também para o Projeto Boni, para você se encantar, né? De repente adotar um cãozinho, se de repente é a hora de você ter um na sua família, mas se não, também existem tantas formas de a gente ajudar Sim. as ONGs, né? Então, de repente, neste momento não tenho um espaço ou não consigo, mas sou da causa animal. Então, dá para você ajudar de diversas formas e os contatos também estão aí na tela. Mas eu duvido que quando você olha para um cachorrinho desse, você não queira, né, cuidar. Sim, Você Enfim. sente a energia dele ali junto com você, né? E essa confiança que em pouco tempo ele vai adquirindo é amor. É muito amor. Muito obrigada, Eu Lid. que Seja agradeço sempre o convite. bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. E lembrando, ó, a pessoa que decidir adotar vai receber essa consultoria especial. Exato, exatamente. Obrigada. Magrela, vamos trabalhar com a tia um pouco? Ai, mas tia, vai ficar mais caro pra mim. Você quer fazer um merchan? E quero. Eu quero sim. Ah, então vamos. Meu Deus. Ai, que Oh, meu linda. Deus.